Hoje é culto especial para nós. Na nossa igreja a gente tem o costume de fazer um culto especial para a ceia. A ceia não faz parte de um momento dentro do culto, como se fosse um anexo, um adendo. No final do culto a gente distribui os elementos, aí faz uma oração. A gente entende que ceia é algo muito especial, é algo que tem o seu valor na Bíblia e, portanto, a gente tem espaços apropriados para ceias, momentos apropriados para ceia. E hoje é o nosso último encontro de ceia, que nós celebraremos este ano. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no texto de 1 Coríntios 11, a gente vai ler do verso 17 ao verso 30, pensar o que é que Paulo nos ensina a respeito do que Jesus Cristo nos deixou em relação à ceia, e depois participarmos juntos da própria ceia em si, mas aí com um conteúdo fresco na cabeça, entendendo o que é que a gente tem que fazer de fato. Combinado? Combinado? Obrigado. O texto de 1 Coríntios diz o seguinte: entretanto, Paulo está dizendo ao povo de Corinto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisão entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês mesmo, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus, humilhando os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Esse último texto, essa última parte desse versículo, desse texto que nós lemos, esse último versículo, ele traz para nós a responsabilidade da ceia. Ele nos pontua, fazendo a gente entender que a ceia não pode ser um movimento qualquer, ou um momento qualquer, mas ela exige uma seriedade tamanha, tão grande, tão intensa, porque muitos que não participam, ou que têm participado da ceia, sem levar a ceia da maneira ou da forma como ela deve ser levada, o texto diz que há entre vocês fracos e doentes, e alguns que já dormiram, e o dormir na Bíblia é a morte física mesmo. Ele diz, tem muita gente fraca, tem muita gente doente, tem muita gente morta, e isso está acontecendo porque quando vocês participam da ceia, vocês não valorizam ou não executam a ceia como ela deveria ser, não dão à ceia a devida acentuação. O fato é que esse texto ele tem um contexto todo preparado, né? Quer dizer, ele não é um texto qualquer onde Paulo está preocupado em dizer por dizer, não. O contexto vem de uma igreja extremamente complicada, uma igreja que vivia momentos extremamente difíceis, eles viviam quebras de padrões morais muito grandes, e Paulo tinha que trabalhar esses padrões morais que existiam ali dentro daquela igreja e corrigir tudo aquilo de forma muito intensa. É interessante de pensar que Paulo também trabalha um conceito da desunidade. Apesar da igreja ser significativa, ser uma igreja forte ou uma igreja grande, o que eu percebo no meio de vocês, Paulo está dizendo, é que não há unidade, pelo contrário, há muita desunião dentro da igreja, e isso não é admissível. Ele diz, olha,
tem um exemplo de que quando vocês se reúnem e vocês vão fazer um junta-panelas, por exemplo, dia 31 agora, a gente faz o junta-panela dos doces. Você vem para cá às 10 horas da noite, a gente vai fazer um culto das 10 até próximo da virada. Na virada a gente comemora uma série de outras coisas, depois a sobremesa é distribuída entre nós. Eles tinham o costume de fazer esse junta-panelas também. Só que quando eles faziam juntas panelas, tinha alguns que não tinham condições financeiras e chegavam até com fome dentro da igreja, e o que acontecia era que os que tinham muito levavam e formava só a panelinha deles. Aqui ninguém mete a colher na nossa panela, é só meu, ninguém come. E aí, por causa disso, havia muita divisão. Então, até nessas festas que vocês participam, que vocês estão celebrando, até nessas festas há muita confusão. Porque tem uns que estão passando fome, tem uns que estão comendo demais, tem uns que estão voltando para casa de barriga vazia, enquanto outros estão voltando para casa totalmente cheios, até a tampa, satisfeitos pra caramba. E ele diz, a igreja de vocês está totalmente errada e eu não tenho o que elogiar. E Paulo diz, olha, eu tenho, pelo contrário, eu não quero tecer elogios nenhum, eu quero descer o porrete em vocês, porque o que vocês estão fazendo não agrada, não está certo e nem condiz de fato com o cristianismo. Esse contexto da ceia, quando você pega esse início, essa abertura que Paulo faz, mais o término, quando ele diz, o começo de vocês está totalmente errado, e o final de vocês também está totalmente errado. O começo vocês estão fazendo a ceia e não estão olhando uns para os outros, e vocês estão terminando a ceia sem examinar a si mesmos, sem olhar para si mesmos, sem olhar para dentro de vocês, e vocês estão com muitos fracos, alguns doentes e outros até morreram já. Ou seja, o início da ceia de vocês está errado e o fim da ceia de vocês está errado. Quando a gente lê esse texto, a nossa tendência é olhar para a ceia como um peso, olhar para a ceia como uma obrigação, olhar para a ceia como algo que é denso, é olhar para a ceia e dizer, caramba, eu não tenho solução mesmo, Cristo partiu o corpo, Cristo derramou o sangue e a coisa é pesada. Entretanto, o que a ceia nos mostra é algo totalmente contrário. A ceia nos traz uma libertação, uma liberdade, uma capacidade de enxergar a vida de forma como a gente nunca entendeu. E é em cima desta proposta que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Primeiro, a ceia nos permite um olhar para dentro do nosso coração. A ceia tem a ver com a transformação pessoal. O texto começa dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine-se cada um a si mesmo, que cada um olhe para dentro de si, que cada um faça uma introspecção, que cada um olhe para que o seu coração está, que cada um olhe para a sua própria vida. Interessante que essa exortação ela é necessária, porque na época de Paulo, na igreja de Corinto, havia ali algo que só era pertinente àquele grupo, e nenhum outro grupo na face da terra. As pessoas que viviam em Corinto, elas tinham uma capacidade tremenda de examinar a vida dos outros, e não tinham a capacidade de examinar a própria vida. Que situação horrorosa essa que Paulo vivia, né? Quer dizer, era exclusivo deles. Não tinha isso em outro lugar. Portanto, Paulo tinha que dar um alerta. Examine-se cada um a si mesmo. Cada um a si mesmo. Interessante que a gente pega daqui a pouco os elementos, né, um pedaço de pão e o suco de uva. O pessoal, mas é suco de uva? Sim, é suco de uva. Tem amigos nossos no nosso meio que têm lutado contra o alcoolismo, que para eles um gole é muito forte, e para nós o elemento em si não significa nada. Significa o simbolismo do sangue e do pão. Portanto, a gente pode fazer com suco de uva, como pode fazer com um pedaço de pão que aqui é feito pelo casal da Silvana e o Paulo, que eu não estou vendo os dois, mas eles que fazem. E a gente está aí comendo. Agora, o texto mostra que a gente tem que pegar isso aqui e relembrar o que Cristo fez na cruz. Interessante, nós vivemos na era dos selfies. Tudo é selfie, tudo é selfie. Se você é casado, você sabe que a sua esposa gosta de tirar foto em
todos os tempos, em todos os lugares, em todas as situações. É verdade ou mentira, gente? Tem horas que a gente vive a vida quadro a quadro. Parece, se for postar todas as fotos, dá um filme. Dá um filme de tanto... Faz pose. E a gente sempre escuta, tem um amigo meu que fala que a esposa reclama dele, desse amigo, ele tem 2 filhos, e esses 2 filhos também não gostam de ficar tirando as fotos que a esposa gosta o tempo todo, e ela, mas vocês só saem de cara feia na foto. Mas é porque a gente não tem esse prazer tremendo de ficar tirando foto o tempo todo. A gente gosta de foto mais uma, não 433 num segundo. Entendeu? A gente e faz, e muda a cara, e faz, não sei o quê, agora levanta, abaixa, agacha, não sei o quê. Gente, a gente já viu que a foto é isso mesmo, não melhora. E aí tirou a foto, ela vira, não gostei, deleta. Aí tira outra, não gostei, deleta. Gente, mas a foto é isso mesmo, ela está só retratando. E esse meu amigo, ele sofre muito no casamento deles. Eu gostaria que vocês orassem muito por esse amigo, porque a esposa dele gosta muito de tirar foto, e os filhos sofrem muito com isso, não é verdade, Pedro? Que a gente sofre bastante com essas fotos. A gente não, esse nosso amigo sofre bastante com essas fotos. O fato é que Jesus não tinha um selfie. Ele não tinha como tirar uma foto naquela época. Mas ele disse, eu vou ensinar vocês a relembrarem sempre o que é que foi feito por mim na cruz. Pega um pedaço de pão, parte esse pedaço de pão. Pega um cálice, derrama esse cálice. Este corpo, esse pão simboliza o meu corpo, que foi pago o preço do pecado de vocês neste meu corpo. Este cálice significa o meu sangue, que foi derramado, trazendo para vocês uma nova aliança. Aliança de que não há necessidade nenhuma de um outro sangue ser derramado, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, derramou o seu sangue. Portanto, ele está trazendo um exemplo para nós, ou um significado para nós incrível. Nós temos nas nossas mãos os elementos que representam a nossa salvação. E aí ele diz, examine-se, pois, cada um a si mesmo. É interessante que você vai dizer, mas eu tenho que examinar em relação ao quê? Olhar para o meu coração e enxergar o quê? Gosto muito do texto de Pedro, quando Pedro diz o seguinte, quando insultado, Jesus não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Aí diz, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que nós morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Pois por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Pedro traz um conceito dizendo, escuta, se vocês querem examinar o coração de vocês, vocês podem examinar o coração com este prisma, com este óculos, com esta visão. A visão de que Jesus não está pedindo para que lembrássemos da dor e do sofrimento da cruz, ou o quanto foi dolorido para Ele, o quanto foi vergonhoso, o quanto foi vexatório, ou o fato de que todo o sofrimento dele é culpa de nós. Ele não está pedindo, ou é nossa culpa, Ele não está pedindo isso. O que Ele está pedindo é, Jesus quer nos fazer lembrar que a morte dele na cruz nos promoveu perdão, nos deu todo o perdão necessário e força necessária para que enfrentarmos o dia a dia da nossa luta contra o pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. O pecado já não reina mais nesse corpo mortal. O valor do pecado foi pago na cruz, o corpo quebrado e o sangue derramado, o corpo partido e o cálice simboliza para nós a nossa libertação em relação ao pecado. Já não há mais domínio. O que eu era antes, eu já não sou mais. E eu acho isso tão bacana, porque nos enche tanto de esperança, tanto de esperança. Eu tenho aprendido muito ultimamente com Luiz Escado e o livro dele, Zoológica. Quando ele trabalha o conceito da lógica de Deus, da vida de Deus na nossa vida, eu acho isso brilhante. Porque nós continuamos com uma mentalidade cada vez mais forjadas, como nós fôssemos escravos do pecado. Como se nós não tivéssemos solução, como se não houvesse para nós saída. Mas a cruz de Cristo nos dá toda a saída para a nossa vida. Por isso podemos olhar para a cruz de Cristo e para nós mesmos e dizer, há esperança, há esperança.
Eu tenho olhado sempre para alguém que tem dificuldade em alguma área da vida e diz: eu sou vencido por isso, eu sou vencido pelas drogas, eu sou vencido pelo alcoolismo, eu sou vencido pelo o gastar e eu não tenho jeito, não há. Isso é mentira, porque há jeito sim, isso é mentalidade de quem continua escravo. Mas aquele que foi liberto em Cristo Jesus tem uma lógica diferente, dizendo: ele venceu isso. O meu casamento pode ser novo, mesmo que eu não sinta nada pelo meu marido, mesmo que eu não sinta nada pela minha esposa. O meu casamento pode ser novo, não pela lógica da vida, mas pela lógica de Deus. Ele renova em mim e Ele tira de mim tudo aquilo que o levou à cruz. Hoje eu já não estou mais acorrentado por isso, pelo contrário, a vida em mim, a vida em mim. Portanto, quando Pedro diz: escuta, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Vocês foram curados, não é uma questão futura, mas já é algo que acontece agora, que Cristo pagou o preço na cruz, o preço que era a minha condenação. Hoje eu já estou curado. Hoje eu já estou curado. Portanto, eu posso olhar para este pedaço de pão e para este cálice dizendo: Senhor, muito obrigado, porque há vida. Muito obrigado, porque há restauração. Eu posso não estar enxergando nada agora, mas eu já fui curado. E o preço é altíssimo. O próprio Pedro diz mais tarde que não foi nem com prata, nem com ouro, mas foi com o precioso sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz, que nós fomos comprados por Ele. Que Deus! Portanto, a ceia é a celebração da vitória em Cristo Jesus, de que aquilo que eu era, eu já não sou mais, porque Ele pagou o preço. Eu posso olhar para mim mesmo, eu posso olhar para o meu coração, e eu posso entender que essa minha luta é uma luta que foi travada por Cristo naquela cruz. A segunda coisa que o texto nos mostra é que nós podemos olhar para o corpo. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. O contexto dessa história é que Paulo está chegando para o povo de Corinto dizendo: escuta, não estou nem um pouco feliz como vocês vivem. A igreja, que é um lugar de unidade, na igreja de vocês só há desunião. A igreja, que é um lugar de um corpo, na igreja de vocês, o que eu sei é que esse corpo está totalmente dilacerado. Vocês têm braço para um lado, perna para o outro, cabeça para o outro, joelho para o outro. Vocês não são mais um corpo. Vocês estão totalmente divididos, e não é isso que é o meu corpo, pelo contrário. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, traz para si condenação. Interessante que o texto está propondo que nós olhemos para nós mesmos, mas também olhemos para nós em relação ao corpo. O contexto que Paulo está apresentando é o contexto de corpo como comunidade, corpo como grupo, corpo como família, corpo como igreja. Como é que andam os meus relacionamentos? Porque o que Cristo fez na cruz foi promover unidade. Se existia algo que não dava liga, era entre Deus e o ser humano pecador. Entretanto, Jesus Cristo vem e morre pelo pecador para que haja liga entre Deus e o ser humano, para que essa liga seja promovida entre todos nós. O texto de 2 Tessalonicenses 3,16 diz: o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu amo a descrição do Senhor da paz. Eu entendo o que a Bíblia está dizendo, é que Deus não é um Deus de paz. Um Deus de paz é aquele Deus que olha para a gente e diz: olha, eu não vou
simplesmente olhar para vocês e vou ficar aqui de mal e vou ficar com raiva de vocês, mas eu vou suspender aqui qualquer coisa que eu tenho contra vocês. Ele está dizendo que isso seria um Senhor de paz, onde Ele promove entre eu e Ele uma questão de harmonia, de não há aqui uma guerra entre nós, estava estabelecido um acordo de paz. O texto mostra que é o Senhor da paz, significa que Ele é o dono da paz, a paz provém dEle, porque a paz é dEle, que não há paz que não seja nele, e que o Senhor da paz esteja promovendo a paz, ou lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas, para que o Senhor seja com todos vocês. Ou seja, o que ele está dizendo é, o ambiente do cristão é um ambiente da paz, porque o Senhor da paz está no nosso meio. Examinar o corpo e comer dos elementos, significa que eu tenho que olhar o corpo, o Senhor da paz está entre nós. O Senhor da paz tem promovido, porque nós temos toda a liberdade e toda a possibilidade de vivermos em paz. Porque o Senhor que é dono da paz está entre nós. Que já não há mais barreiras de inimizades. Porque o que Deus nos quer, Ele quer nos ver unidos, Ele quer nos ver juntos. Isso é o que o Senhor nos quer. Ele não quer outra coisa de nós. Ele não espera de nós outra atitude que não seja a unidade. Então ele diz, olha, que o Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo, em todas as formas. Jesus não está pedindo para que lembrássemos da dor e do sofrimento na cruz, ou o fato de que todo o sofrimento que Ele viveu naquela cruz, a culpa é nossa. Ele não está pedindo isso. Jesus quer nos fazer lembrar que Ele reconciliou na cruz todas as coisas, e que a paz agora é uma realidade. Gosto do texto também de 2 Coríntios 5, 18 a 21, que diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que ele está propondo é que a mensagem de Cristo está sendo pregada por nós, e é uma mensagem de reconciliação, de paz. O Deus da paz nos utiliza para sermos promotores da paz deste Deus. Promotores de paz. Portanto, não há no meio da igreja a possibilidade do cristão viver em desunião. Pelo contrário. Felizes são, disse Jesus, quando ensinou o Sermão do Monte, que felizes são os pacificadores, os que promovem paz. Interessante, porque eu sempre penso em paz, e eu lembro do Oriente Médio, né? Jerusalém e Beirute, e a faixa de Gaza no meio. E aí Jerusalém e Beirute estabelecem um acordo de paz. Ótimo. Você pode agora então andar na faixa de Gaza sem medo nenhum, porque o acordo de paz foi estabelecido. Nessa situação, a gente anda com muito medo, sabe por quê? Porque ali não há um acordo de paz. Ali há uma ausência de guerras, mas a paz mesmo não foi promovida. Paz bíblica é shalom, é harmonia, é eu poder andar ali e ver o povo de Jerusalém e o povo de Beirute de mão dada, jogando futebol junto, participando mas não existe isso, há só um acordo de suspensão de guerra, mas não há a paz de Deus que tem a ver com a harmonia, a estabilização de vidas, as vidas conectadas uma na outra, a vida sendo transferida uma para a outra, vida sendo vivida de fato entre os irmãos. Portanto, o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas, e o Senhor seja com
todos vocês. Senhor, muito obrigado, porque num momento de ceia como esse, eu posso olhar para esse pedaço de pão e para esse cálice e lembrar que o que o Senhor fez na cruz foi reconciliar todas as coisas com Deus, para que eu pudesse ser canal da reconciliação de Deus com todas as coisas. O Senhor da paz está conosco. Por fim não. Uma outra característica é que é um olhar para o perdido. A ceia também é a transformação da comunidade. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Há sempre algo que nós estamos divulgando quando nós celebramos a ceia. Há algo que nós estamos promovendo quando nós celebramos a ceia. Não é, às vezes eu fico pensando, tem muita gente que me cobra o culto de ceia, quando é que vai ter a ceia, quando é que vai ter a ceia? E na minha cabeça eu fico pensando, será que a pessoa entende o que ela está cobrando de fato? Ou o que ela está pedindo de fato? Que é um momento de reflexão, de celebração, de vitória em Cristo Jesus, mas também é um momento de anunciação. Nós estamos explicando para o povo que só há uma esperança, que só há uma razão de ser, que só há uma expectativa para o povo cristão de fato, ou para o não cristão, que é Cristo Jesus e o que Ele fez na cruz. Eu tenho visto ainda muita gente nas redes sociais e no meio evangélico, aqueles que se dizem gospel, apresentando as suas filosofias e as suas ideologias, defendendo causas que causam muito mais separação do que aglutinação. Gente que desconstrói pra caramba, mas não constrói nada. E eu fico pensando, escuta, como é que este sujeito chega nas redes sociais com uma bandeira tão constrangedora de egoísmo ou de defesa de uma ideologia e vai participar de uma ceia que diz de um Cristo que morreu por ele e que promove reconciliação em todas as coisas e que este Cristo continua sendo a esperança para aqueles que não fazem parte desse grupo. Como é que defende isso? Não tem como, porque o cristão de fato nas redes sociais deveria propor o tempo todo o que Jesus Cristo é e o que Ele fez em todos os ambientes e não simplesmente ficar levantando uma ideologia. Porque a gente não prega uma ideologia, a gente prega um rei, o Senhor que está ressurreto, aquele que fez uma obra incrível na cruz, que tem todo o significado para nós, que não há esperança em ideologia e nem esperança em religião, mas há esperança em Jesus Cristo. Aquele que está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. O único que detém o poder de tudo isso. Há esperança para você, meu irmão. Há esperança para você, minha irmã. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, a mensagem é: o que Cristo fez na cruz é suficiente para que você tenha vida. O seu relacionamento pode ser restaurado, a sua família pode ser restaurada, a sua vida pode ser restaurada, o seu emocional pode ser restaurado. Olha para o que Cristo fez na cruz. Há aqui um movimento de salvação para aqueles que nunca ouviram. Por outro lado, o que eu tenho entendido é que nós anunciamos a morte do Senhor. E gosto muito do texto de Romanos 28, dizendo: portanto quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Paulo está dizendo que a mensagem que ele está pregando é uma mensagem que ele vai levar não somente a Jerusalém, mas ele vai expandir. E ele vai levar essa mensagem do Evangelho de Cristo, morto na cruz, entretanto ressurreto, aos gentios, aqueles que não são de Jerusalém. E ele ainda acrescenta dizendo: e eles a ouvirão, e eles a ouvirão. Nós temos uma mensagem brilhante, e cada vez mais eu tenho me apaixonado por essa mensagem. Durante muito tempo eu permiti que algumas imagens fossem criadas na minha cabeça, dizendo: o Evangelho não está crescendo. Até que esse ano eu li o texto que diz que cada vez mais a graça tem alcançado um número maior de pessoas.
E como escamas que foram tiradas dos meus olhos, eu comecei a perceber o quanto a graça tem alcançado de fato pessoas. Porque o Evangelho é o Evangelho da esperança. Porque o Evangelho é o Evangelho da salvação. Porque dizer da cruz é dizer de que há possibilidade de vida. Porque dizer da cruz é mostrar para alguém dizendo, se o seu casamento está destruído, você saiba que na cruz você pode ser restaurado. Se a sua vida emocional está destruída, você saiba que na cruz você pode ser restaurado, porque continua sendo o único evangelho, a única mensagem, a única boa nova que traz de fato salvação ao ser humano. E o que eu tenho percebido é que cada vez mais outras pessoas estão ouvindo e se entregando de fato para a mensagem do evangelho. Portanto, um momento como ceia, um momento de ceia como esse, é sem dúvida nenhuma, um momento onde a gente traz uma mensagem para a comunidade dizendo, as coisas não estão perdidas, nada saiu do controle, o autor desse universo, o criador de todas as coisas, continua com o controle em suas mãos, e o que ele fez na cruz, continua sendo a única mensagem que este mundo de fato precisa escutar. Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou, para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E por fim, uma das coisas que o texto nos faz é olhar para Jesus, e a ceia é a transformação da esperança, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Essa ceia da gente, eu estou aqui com um cálice que ele já vem lacrado, né? Porque os que vocês vão tomar foram enchidos. Tem uma pessoa que bebe e ele vai cuspindo assim, mas é santo, é uma boca santa que a gente abençoou antes, é mais fácil de... Esse já vem lacrado, hermeticamente falando, tem data de validade e uma série de outras coisas. A data de validade é extremamente significativo. Você olha para aquele produto já vencido há 6 meses, você diz, está dentro da validade, porque há aí uma campanha nas indústrias que eles colocam isso mais para proteção, mas está valendo. Você toma remédio com 2 anos de vencido, mas tudo bem. É placebo para nós, isso não está valendo, não tem problema nenhum. Mas a data de validade ela é significativa. Principalmente quando a gente quer limpar a geladeira, sem peso na consciência. Preciso colocar esse pote da comida que sobrou ontem, não há lugar na geladeira. O que a gente faz, vai para a data de validade, esse está vencido, posso jogar fora. Interessante que o que o texto está nos mostrando é que esta cerimônia, ela tem uma data de validade. Que essa é uma menos. Que essa que a gente está participando vai acabar já já. E essa não é uma cerimônia que a gente vai fazer para a eternidade. Porque aquilo que é representado aqui, um dia virá ao nosso encontro. Porque aquele que teve a sua vida partida e o seu sangue derramado, um dia voltará ao nosso encontro. Gosto muito de um texto de Tessalonicenses, tenho usado muito isso em velório, quando Paulo começa a ensinar o pessoal daquela igreja, dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação àqueles que dormem, aos que morreram. Significa que aquele que morreu, ele hoje dorme, na presença do Senhor Jesus Cristo, mas ele dorme. Ele diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação àqueles que dormem. E ele faz uma frase que é interessante, ele diz, para que a tristeza de vocês não seja semelhante à tristeza daqueles que não têm esperança. Então eu quero ensiná-los a respeito daqueles que dormem. Porque a morte não é algo que nós cristãos olhamos com bons olhos. A morte não é algo que nós cristãos olhamos dizendo, nós gostamos da morte, nós não temos medo da morte. Nós não nascemos para a morte, nós odiamos a morte. Jesus Cristo odeia a morte. Entretanto,
a morte não é um inimigo que nós temos que vencer. A morte é um inimigo que já foi vencido. E aí, Paulo vem dizendo assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos que dormem, aos que morreram, para que a tristeza de vocês não seja semelhante àqueles que não têm esperança. Porque para nós, cristãos, mesmo a morte não apaga da gente a esperança. E Paulo continua dizendo: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E aí ele diz: consolem-se uns aos outros com estas palavras. A ceia tem uma data de validade. A gente está celebrando dessa ceia, e a gente poderemos celebrar algumas outras ainda. Tomara a Deus que essa aqui seja a última, e que Ele volte antes da próxima. Mas é verdade que a gente vai celebrando, vai celebrando, vai celebrando. Mas diz a Bíblia que um dia Ele vai dar ordem aos anjos, e o arcanjo vai fazer ressoar a trombeta de Deus. E diz que no abrir e fechar dos olhos, os mortos, aqueles que estão dormindo, ressuscitarão primeiro. E nós nos encontraremos com eles nos ares, nas nuvens. O que eu acho bacana nessa história é que o que mostra é que o cristianismo, ele foi composto por uma família, para o corpo, para a igreja. Ninguém vai chegar primeiro, vamos chegar todos juntos. Aqueles que dormem ressuscitarão, e nós que estivermos vivos nos encontraremos com eles nas nuvens. E então estaremos para sempre na presença do Pai, não mais precisando celebrar a ceia, porque o Cordeiro de Deus estará pessoalmente com a gente para todo o sempre. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Significa que a ceia é um momento de consolo, de esperança. O sofrimento que a gente está passando, ele é temporário. As lutas que nós estamos enfrentando hoje, ela é transitória. Ela serve para nos deixar mais prontos para quando Jesus Cristo voltar. A dificuldade, a batalha, a guerra, o deserto que você está passando agora, serve para te deixar mais pronto para quando Jesus Cristo voltar. E Ele voltará. E quando Ele voltar, já não haverá mais sofrimento. E a gente não vai precisar mais recordar, olhar para a selfie tirada de Jesus Cristo na cruz, o pão e o cálice. Isso já não fará mais sentido para nós, porque o próprio Cordeiro estará na nossa frente. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Um dia, mais cedo ou mais tarde, que seja mais cedo, nós vamos nos encontrar com todos aqueles que já foram em Cristo e estão dormindo hoje. Mas mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos encontrar, sem dúvida nenhuma, com o nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele por quem vale a pena viver, aquele que fez com que os nossos pecados não tivessem mais domínio sobre nós, aquele que tirou os muros da inimizade e portanto nós podemos viver em paz, aquele que traz uma esperança para aquele que está perdido, porque Ele continua sendo o pão da vida, aquele que, se nós pedirmos do que Ele oferece, nós nunca mais teremos necessidade alguma. E Ele continua sendo aquele que tem dito que mais cedo ou mais tarde Ele voltará, para que aonde Ele esteja, estejamos nós. Portanto, nós podemos nos consolar com essas palavras. Jesus Cristo veio, Ele venceu o pecado, Ele subiu aos céus, Ele prepara um lugar para nós, e mais cedo ou mais tarde Ele voltará, para que estejamos com Ele para todo sempre. Por isso nós podemos celebrar a ceia hoje.
E eu queria que você fizesse isso. Se é um momento para você examinar a si mesmo, que você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, para estar concentrado somente em você. E pensa em tudo isso que a gente falou agora de manhã, que nós estudamos. E daqui a pouco a gente vai orar. Mas esse é um momento para você refletir. Paulo nos ensina que na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. E depois de que eles ceiaram, ele pegou o cálice e disse: este cálice é o meu sangue, é a nova aliança. Por isso também façam isso sempre em memória de mim. E eu queria agradecer para que nós pudéssemos comemorar o que Cristo fez por nós na cruz. Por isso somos gratos, Deus, por esse pedaço de pão que ele simboliza o teu corpo partido por nós. Da mesma forma como nós somos gratos por esse cálice que simboliza o teu sangue derramado por nós. Estes dois elementos nos enchem de esperança, porque revelam o amor de Deus por nós e o cuidado de Deus por nós, e a certeza que mais cedo ou mais tarde este mesmo Deus virá ao nosso encontro em Cristo Jesus. Por isso nós celebramos a ceia nessa manhã, cheios de gratidão no coração, sabendo que pode ter sido um ano difícil, 2019, mas nós sabemos que todas essas lutas serviram para nos deixar mais prontos para o dia em que cearemos definitivamente com o Senhor da ceia, nos ofertando tudo o que Ele é e o que Ele representa de fato integralmente a nós. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus, amém.